Olá, gente. Boa noite a todos. Essa aqui vai ser a live que a gente vai falar sobre a relação entre matemática e física. Tá? Vou convidar para a gente conversar um pouco o professor David Panceira. O David já está aí, pontualíssimo aí. Vamos esperar o David entrar na live. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Vamos lá, deixa eu ver aqui se eu encontro o David. Convidado. Fala, grande Ivan. Tudo bom, David? Tudo bem, graças a Deus. E com vocês? Que ótimo. Por aqui tá tranquilo também. Que bom. A Ele tá Cecília, dormindo. Cecília tá dormindo já, então tá ótimo. Tá. Ó, a gente tá fazendo, cada vez que a gente faz uma live, vem menino, viu? Acho Olha que da só. primeira vez antes a Cecília, depois veio a Cecília e agora tá o Clemente. É isso mesmo, isso mesmo. Mas olha, tomara que venha mais uma menina, daí a gente pode continuar sendo amigos, né? Tranquilamente. É, Não brincadeira, vai ter o nome de Tomás. Oh, brincadeira. mas você usou o nome de Clemente? Como é? Pois Eu é. achei que assim, Tomás. Eu quebrei a regra agora Achei... um pouco aí, né? Veio um Clemente agora. Ele vai fazer Legal. uma exortação às gregas aqui em casa. Ah, bacana, legal. Muito bom. Muito bom, David. E a Cecília tá bem. É, hum? A Cecília tá bem. Cara, tá Tá- bem, tá bem. Ela é uma bebê maravilhosa. já tá fazendo Ela, experimentos aí ou não ainda? olha, tá fazendo. Ela gosta muito de ótica, cara. Eu jogo o espelhinho lá e tal. Eu faço brincadeira de papai esconde e aparece, né? O do espelho ela acha o máximo. Assim. Olha, que legal, hein? Que legal. É Vai muito fazer um legal. E tratado de também ótica, então, no futuro. e ondulatória também. Ela pega uma molinha maluca lá dela e fica lá brincando com modos normais de vibração. Que bom, que ótimo. É Isso é, muito legal. a base vem forte, né, Ivan? A base é forte, cara. Isso aí já tô trabalhando a base aí. Muito É bom. muito legal. E ela começou a dormir assim à noite, fazer noites todas com 3 meses. Cara, Maravilha. maravilha, maravilha, maravilha. Então ela dorme a noite inteira. Poxa vida. Já dá pra ter outra aí, tranquilo. Já estamos dormindo. Isso que é vida, cara. Isso que é vida. Dá pra ter mais uns 15 aí, então. Poxa vida. Com esse molde é tranquilo. Muito bom, muito bom. E você lançou agora a Masterclass, o carrinho fechou da Masterclass, né? Fechou, fechou, exatamente. É. Mas é completamente relacionado com o seu livro, né? Sim. É, o seu... É, a Raquel até falou que a Raquel briga comigo assim, não, você tem que fazer merchandising, não sei o quê, falar de estudos, não, mas deixa eu falar com o David isso aqui, que eu tô com vontade de falar com ele há um tempo sobre isso, de relação entre matemática e física, né? Ótimo, ótimo, não, ótimo. Mas acho que a sua reputação aí na internet é conhecida, né, para todo mundo. Teus livros são muito bem citados e muito bem cotados por aí, então acho que o pessoal que não comprar tá perdendo tempo, né? É, eu realmente, eu saí, eu comecei a lidar com o público mais geral assim, eu percebi que realmente essas coisas de estudo realmente tem uma demanda muito grande, né, David? Assim, Muito, muito grande, muito a grande. Masterclass, assim, tudo que a gente está fazendo assim, eu acho que Uhum, a demanda é tão grande que sim, sim, precisa de um exército de gente escrevendo livro, dando aula e exatamente, dando essas exatamente. orientações pro pessoal, né? Realmente é um Não, trabalho exatamente, assim, exatamente. hercúleo, né? Mas é bom, né, que tem essas pessoas que passaram pelo caminho das pedras, né, para poder ajudar o pessoal, assim, né, porque realmente hoje a quantidade de informação que a gente tem na rede, ela pode ser até como que eu posso dizer, uma falta de informação, né, porque você fica perdido diante de tanta coisa, muita coisa ali acontecendo, muita coisa, muita recomendação, sabe, muita coisa mesmo, e o pessoal acaba ficando perdido. Então, pegar as pessoas que trilharam esse caminho de pedras aí e aprender com elas é ótimo. Sim. Muito bom. Bom, e vamos começar um pouquinho Vamos lá. do assunto da live, né? De relação entre matemática e física.
né? Então, assim, Perfeito. eu sempre gosto de pegar o gancho de perguntas que o pessoal faz nas caixinhas, né? E um que, Uhum. assim, parece muito por aqui, se existe física sem matemática. Isso é uma coisa que eu achei bem legal, que, assim, pô, comecei a pensar nisso, pensa, o que que a pessoa tem na cabeça e tal, e, em geral, o que eu percebo é que o cara acha que física é decorar fórmula, né? Sim, sim. Então, essa coisa de colégio, que o cara tem que resolver questão, e assim, ó, a cabeça do cara é moldada para ter que fazer questão, e a questão basicamente é decorar uma fórmula e substituir, né? Sim, sim. Tipo, cara, os caras têm pouca ideia de assim, história de ciência, né? A gente já Exatamente. falou sobre isso em outra live, né? Mas o cara Exatamente. acha que realmente a física, assim, surgiu com Galileu, Newton, né? Então, assim, o cara Sim, sim. tem É, 2.000 anos de física exatamente. A revolução científica é o começo da física, da ciência, né, para os caras, né? O que a é, gente chama de revolução antes disso. científica hoje? Antes disso era só escuridão, né? Exatamente. Idade das trevas, né, Ivan? Isso, Como exatamente. fala. Bom, mas essa pergunta ainda que é boa, né? Porque eu fico vivo recebendo aqui, assim, sinceramente, acho que não tem uma caixinha que não recebeu essa pergunta. Agora os caras estão meio vacinados aqui, que eu sempre falo que matemática não é uma linguagem, né? E aí Uhum. o pessoal volta e mas por que que não é uma linguagem? Por que que não é uma linguagem? A matemática é uma linguagem? Não é? Por quê? Porque, assim, o tempo inteiro. E eu acho que isso tem muito a ver com a física, sabe? Essa ideia da matemática como linguagem. Porque, de fato, a relação que existe na física moderna, né, entre matemática e física, ela é, assim, deveras impressionante. É impressionante mesmo. Então, o cara ele se debruça com essas teorias físicas maravilhosas, né, bonitaças que existem hoje na atualidade, e com uma matemática super avançada, né, sei lá, as mais clássicas, né, teoria quântica e mecânica quântica e a teoria da relatividade, né? Você pega essas duas aí, você vê uma matemática muito bacana ali sendo aplicada. E aí o cara, o professor de física, talvez, ou até mesmo o professor de matemática, às vezes naturalmente vai lá e diz que a matemática é uma linguagem, né? Ou seja, que a matemática está descrevendo a física, né? Ou seja, está descrevendo o mundo físico, né? E, portanto, por isso ela seria uma linguagem, né? Mas isso sim, é como você disse, acho que é uma confusão em termos de história da ciência, de como que é a ciência, e dos saberes mesmo, né? Da hierarquia dos saberes, do onde que se encaixa a matemática e a física, exatamente, e o porquê que elas se entrelaçam muito bem. Veja, se você pegar o Nobel, né, o Eugene Wigner, né, que ele a famosa frase dele, que ele disse lá que é um milagre que a matemática se aplica tão bem à física. Acho que essa frase ela representa muito bem a mentalidade moderna da relação entre essas duas ciências. Ou seja, por algum motivo você tem essa ciência chamada matemática que tem essas coisas, uma abstração gigantesca que para a mente moderna está completamente Entre metais. desconexa. Exatamente, está completamente desconexa do mundo real, né? É um bando de símbolo lá que você opera, manipula, etc. E por outro lado, tem a física com um avanço impressionante, né? Ocorrendo a cada ano que passa, um avanço impressionante e cada vez maior, né? E a junção dessas duas que possibilitou que isso ocorresse, né? Então, Sim. quando você tem um pensamento desconexo da história dessas duas disciplinas e também da hierarquia dos saberes, né, é natural que você olhe para isso e diga, pô, isso é um milagre, pô. Tem aqui um negócio que é completamente abstrato, criado pela mente humana, sei lá eu, né, como é que eles pensam sobre isso, etc. E tá aplicando aqui, lá, tô lá, descobrindo buraco negro hoje com esse negócio, entendeu? Então, É, a frase do Eugene, ela soa natural para a mentalidade moderna, né? Mas para uma análise, se você fizer uma análise histórica, né, e também de hierarquia de saberes, como eu falei aqui, você vai perceber que não é nada de miraculoso o que ocorre dessa relação entre é, matemática e física, né? dessas relações assim,
lá, espaço quadridimensional, e você tem lá geometria sim. diferencial, e você tá tudo isso aí, e estava pronto antes da relatividade, né? Então, na hora que o Einstein Exatamente. precisou dessas ferramentas, assim, diferente do Newton, que teve que desenvolver o cálculo para atender a física, né? Uhum. A relatividade geral já Exatamente. estava a matemática pronta para encaixar, né? Então, mecânica Exatamente. quântica também, né? É, Exatamente, né? a Espaço de virada Hilbert. assim, de álgebra linear, eu só entendi álgebra linear mesmo quando fui estudar quântica mais a fundo, né? E quando eu olhei assim, caramba, Uhum. aquilo lá que a gente Sim, estava falando de ângulo entre duas setinhas e do nada, assim, sim. Faz tudo todo vira sentido. função complexa, assim, dá uma virada, assim, nossa, cara, que negócio poderoso, assim. Sim, sim, sim. Né? De E fato, realmente a matemática se apresenta como um ferramental assim, absurdo, né? Para entender a realidade física. Agora, acho que vale a gente começar, não sei como é que você programou e pensou, fica à talvez vontade, gente. esteja me atropelando aqui, né? Mas Fica à acho que vontade, vale a depois, gente. antes da Cecília fazer um pauta mais estruturado. Agora não, só tenho perguntas se a gente vai conversando. Os filhos ensinam a gente um pouco a improvisar, né, nas coisas, né? A gente tem que ter a rotina um pouco maleável, ali, digamos. Mas, mas pronto, acho que convém a gente falar um pouco, né, a respeito dessa pergunta que você recebe, da matemática aliás, da física sem a matemática. Né? E, e eu acho que, assim, quando você olha para a história da ciência, né, antes da Revolução Científica, já existia, de fato, mini revoluções ocorrendo dentro da Idade Média. Sei lá, cito aqui o Roberto Grosseteste, né, o Nicole Oresme. O Nicole Oresme, ele desenvolveu a geometria analítica muito antes de Descartes. Né? Então, a gente tem aí o Descartes como pai da geometria analítica, mas o Oresme é o avô, então. Tem outras coisas lá. E ele desenvolveu para estudar um pouco objetos em movimento mesmo, na realidade. Então, aqui você já começa a ter uma relação da aplicação da matemática sendo desenvolvida para você estudar o mundo físico de fato, antes da dita revolução científica. Né? Quando você olha para o... E, claro, quando você vai lá para Aristóteles, nada disso tá ocorrendo. E Aristóteles, você diria que Aristóteles não é um físico também? Né? Para mim é o maior físico que É um já dos apareceu. maiores físicos de todos os tempos. Né? Maiores físicos de todos É os tempos. contramão com Aristóteles. Exatamente. Quando ele escreveu era tudo mato. Tudo mato, exatamente. Né? Portanto, você tem física sem matemática, de fato. Né? Você pode fazer física sem matemática. E o Aristóteles, já que a gente chegou em Aristóteles, o Aristóteles ele faz uma divisão das disciplinas que a gente chama de abstrativas, né? Ou disciplinas abstratas, etc. E tem três grandes disciplinas, né, abstratas. Né? Uma delas é a física, né? Outra delas é a matemática e a terceira delas é a metafísica. Né? E ele olha para a natureza, o Aristóteles, na sua completude. Então ele olha para o mundo concreto, para o mundo real, na sua completude. Ou seja, ele como um todo. Né? E quando a gente faz essa divisão, essa separação, veja, matemática para Aristóteles, o que era? Era aritmética e geometria. Tá? Então, não tinha lá espaço de Hilbert, nada desse tipo, dessa linha, nada disso. E tinha aritmética e geometria. E a geometria ela é perfeitamente digamos assim, entendível em termos de abstrações do mundo real. Você olha para a aritmética também, né? Você olha sei lá, uma forma na natureza, essa forma ela tem, sei lá, um aspecto triangular, um aspecto, sei lá, quadrado, né? Quadrado. Circular e sei lá, por aí vai. E você consegue, então, olhar e desenvolver uma geometria olhando para o ente, né, a partir somente dessa categoria aristotélica chamada categoria da quantidade. Ou e da estrutura, e da relação também, né, porque a relação da estrutura, só que isso vai acontecer na matemática moderna, mas não na matemática aristotélica. Na matemática aristotélica dá para ser reduzido, no tempo de Aristóteles, não matemática aristotélica, né, no tempo de Quantidade. Aristóteles, a categoria da quantidade. Então você olha para o ente, para o mundo real, e você abstrai na sua inteligência
todos os outros aspectos daquele ente e considera apenas aquele ente enquanto quantitativo. Aí você tem o que o Aristóteles chamava de matemática. Então a matemática faz isso. A física é você olhar para o ente enquanto móvel, né? E o que é móvel aqui para Aristóteles? Isso aqui também tem que ser dito. Não é simplesmente um movimento no tempo, né? Ou seja, como a gente vai estudar e tal. Esse movimento do tempo, os escolásticos vão chamar mais tarde de movimento local apenas, né? Mas o movimento é uma passagem da potência para o ato, como um todo. Então você tem um ente que ele está num estado de potência, por exemplo, claro que aqui ocorre no tempo, né, o exemplo que eu vou dar, mas um café que está quente na sua mesa, ele tem no seu ser a potência de esfriar. Então, quando ocorre esse esfriamento, né, digamos assim, do café, você tem uma atualização da Esse é o potência. movimento, né? Exatamente, movimento, exatamente. Esse é o movimento. Então, quando você olha para o ente, a partir dele, apenas em movimento, não, você está também abstraindo da realidade, porque ele não é só aquilo, o ente. Você abstrai, então tem um aspecto abstrativo da realidade, e aqui você tem o que o Aristóteles chama de física. A física é isso, né, para o Aristóteles. E ela entra na história como isso, né? É interessante também notar Tem isso. isso. A ciência do ente quanto móvel, né? E Exatamente, por outro lado, a matemática é interessante que tudo que você vai fazer na matemática é eterno, né? Então, assim, acho que você tem um post sobre os atributos exatamente. Semidivinos, né? semidivinos, semidivinos da matemática. Então, assim, são verdades eternas, né? Que, assim, o pessoal Exatamente. tem perguntas, então, você pergunta bastante você se matemática é descoberta ou inventada, né? Inventada, exatamente. Então, assim, tudo que já era antes de ser, né? Antes de você formular a teoria, né? Depende do que eles chamam de matemática, né? Se você vai chamar o teorema de Pitágoras e tal, essa formulação você elabora, né? Sim, Mas a verdade é que subjaz o teorema de Pitágoras são um, coisas. um completo absurdo você imaginar que isso aí é Exatamente, criado. exatamente, E exatamente. você tem essas duas, assim, o que é móvel, né, e está assim, mudando, né, o que é perene na matemática e assim, e para você entender tudo isso tem a metafísica, né? Exatamente. Que é o Então, ente eu acho que enquanto ente, né? é, é o Famoso. mais central de tudo, né? Exatamente. E essa coisa de você perder essa metafísica, né? Uhum. Com esse espanto do milagre, né, que aparece na sua frente, você não sabe como explicar, né? Eu acho que a metafísica, eu acho que é bem que a raiz para você. No final, assim, a metafísica é a raiz de todas as ciências, né? Então, assim, Com para você certeza. fazer a matemática e a física Exatamente. começarem a fazer sentido uma com a outra, você precisa voltar o tronco, né? Ao tronco, exatamente, exatamente, é exatamente isso, né? Então, acho que isso responde, né, a pergunta, quando você olha para essas ciências abstrativas, olhar para a realidade, ver esses processos abstrativos que a inteligência faz, responde a pergunta que te fazem, né? Ou seja, existe física sem matemática, né? E aí eu gosto também usando mais ou menos isso do Aristóteles, né? Eu gosto da divisão que o Wolfgang Smith faz. Você falou já, eu já vi que você já leu o Enigma Quântico, então você sabe que, principalmente nesse livro, ele faz uma divisão entre o mundo corpóreo, né, e o mundo físico. Ele está falando, quando ele fala do mundo físico, ele está falando da física moderna, o Wolfgang Smith, né? O que ele está fazendo, o que está acontecendo na física moderna. Mas o mundo corpóreo seria esse mundo primário, né, da experiência sensível que todos nós temos. Então, todos nós aqui temos uma experiência com o mundo corpóreo, real, com a realidade pura, concreta na nossa frente, né? E o mundo físico é uma associação que a gente faz de um objeto do mundo corpóreo, né, para uma outra camada de realidade. A gente pode usar a teoria da abstração de Aristóteles para entender isso como uma junção dessas duas abstrações entre física e matemática, né, que o Aristóteles classificava. E o Wolfgang Schmidt faz ainda então uma associação de uma função lá, né, para cada Bem legal que o cara faz matemática, né? Dado um corpo físico, você tem um SX associado lá que é um objeto físico, né? Então, para cada objeto corpóreo, você tem um SX que é um objeto físico. E nesse SX, você vai olhar para esse objeto corpóreo apenas do ponto de vista quantitativo e
como eu defino a matemática hoje, né, como a ciência da quantidade e da estrutura, do ponto de vista relacional também, né? Ou seja, você tem a relação, a categoria da relação ali também abstraída, mas desse ponto de vista. Então, aquele objeto físico que está sendo estudado pela física moderna, né, ele não é exatamente o objeto real, entendeu? Isso. Há, Não é há, exatamente corpo, né? há um salto abstrativo, um salto de camada de realidade, podemos dizer assim, em que ele está sendo estudado. Então, quando você está, por exemplo, lá, operando matematicamente um buraco negro, né, aquilo ali tem uma relação funcional, né, como o Wolfgang a gente coloca lá, com um buraco negro real, digamos assim, mas aquilo ali não é o buraco negro. O buraco negro não se reduz àquelas equações que você vai encontrar lá na teoria da relatividade, né, coisa do tipo. Não é isso. Mas aquilo ali, claro, obviamente tem uma relação com o buraco negro real, ou sei lá, qualquer teoria física, né, um eletromagnetismo, ou qualquer outra aí que você queira, mas tem uma relação com o mundo real de fato, né? Então você está olhando para esses aspectos quantitativos apenas do ente, né? E é claro que daí quando você faz isso, você tem, sendo a matemática a ciência que abstrai o ente enquanto quantidade, a matemática vai se encaixar como uma luva nesse processo, né? E é por isso que não se torna realmente um milagre, como o Eugene Wigner pensava, né? Ou muita gente pensa hoje, né? Não, é simplesmente a natureza do processo do que está sendo feito, né? Bom, Aquilo tem uma realidade, né? Assim, as coisas têm essa realidade quantitativa, né? exatamente, exatamente, né? E faz parte da natureza desse processo, do que está acontecendo. A gente olha para a natureza a partir desse aspecto quantitativo, né? E relacional, né? Digamos assim. E, obviamente, que aqui a matemática entra como uma luva, ela se encaixa perfeitamente. Então, quando você vai fazer isso, você vai, de fato, ter uma junção muito nobre dessas duas ciências aí e faz um avanço absurdo, né? E a matemática, pela natureza dela, assim, fica tudo muito mais claro, né? Então, acho que até o curso que você dá na Brasil Paralelo também, assim, matemática como preparação do espírito filosófico, né? Sim. Então, realmente, você tem a matemática que, assim, na hora que você toma, assim, a natureza, assim, eu adoro experimento, Uhum. porque, assim, você faz o mesmo experimento e ele serve para uma criança, um Uhum. aluno em idade escolar, e, assim, eu fiz uns experimentos esse semestre, vários até, para os meus alunos do ITA, esse aqui a galera vai achar um saco. E os mais triviais, assim, eu boto lá e pergunto assim, o que vocês acham daqui? E, assim, aparecem muitos questionamentos, sabe, porque a realidade tem todas essas camadas e está tudo ali acontecendo junto, né? Uhum. Mas quando você abstrai, né, essas... E, assim, o legal também do que o Wolfgang fala é que o corpo físico você pode ter diferentes corpos físicos dependendo da teoria que você vai usar, né? Sim, Então você vai acabar, assim, projetando tanto quanto você precisa, né, para aquela teoria, né? Então, exatamente. a de um corpo, para Einstein, para a teoria newtoniana, do Einstein vai ser Então, um set diferente de exatamente. variáveis, né? Mas no final você está tomando um corpo real e separando quantidade, né? Uhum. Mas quando você tem você vê bem essa distinção, né? Você tem a realidade, assim, ela tem toda a complexidade, mas quando você abstrai e tira as quantidades e vai olhar na matemática, você consegue, então, assim, eu acho que depois que você entra na matemática, você consegue prever, controlar, modelar, né? Então, você tem toda Sim, essa potência que eu acho da ciência moderna, né? Com o uso da matemática. sim, sem E, dúvidas. e as demonstrações ficam todas mais claras, né? Então, realmente, eu acho que, Uhum. assim, eu sou físico, mas, assim, eu adoro matemática, assim, acho uma coisa Que bom, belíssima. que bom, né? Que bom, né? Que bom. Não, mas é exatamente, né? Então, a relação, ela ao longo da história, né? Quando o homem começou a olhar para a natureza apenas desse aspecto abstrativo da categoria da quantidade, né? A relação se estreitou muito entre as duas ciências, né? E obviamente que isso possibilitou um avanço dessa área
assim, absurdo, incomparável, né, em relação aos outros. Nos outros a gente tem uma confusão atrás de confusão, principalmente na filosofia. Você tem confusão atrás de confusão, na metafísica também, né? Sei lá, os caras estão se pegando até hoje ali. Mas eu acho que tudo isso ocorre por causa de um abandono do realismo escolástico, no final das contas. Quando os caras abandonaram o Perderam realismo a linha, escolástico, assim. perderam tudo, cara. Aí já era, né? Vaca indo pro brejo total. Mas, outra análise que eu gosto de trazer à tona, né, para ver essa relação da matemática e da física, é a do Jacques Maritain. Jacques Maritain é um fantomista, né, do século passado, que quando ele fala de filosofia da ciência, pelo menos ele acertou, né, quando ele vai falar de humanismo integral, essas coisas, e pelo amor de Deus, cara, você joga fora que não dá nem para ler uma linha. Mas quando ele fala de filosofia da ciência, ele acertou, porque ele faz uma distinção entre o que é chamado de análise. Acho que você leu isso lá no livro do Fraser, né? Enfim, Como é que é? Aristotle Revenge, né? isso. Entre análise ontológica, né? Da realidade e análise empiriológica. Então, quando você está na análise ontológica da realidade, você está, de fato, se relacionando com a metafísica, estudando o ente enquanto ente, etc., ou um sistema, né, enquanto sistema, enquanto ente, aquele sistema, e por aí vai. E na análise empiriológica, né, quando você vai usar de meios empíricos para analisar aquele ente. E aí essa análise empiriológica você a divide em duas outras análises, né, que é uma análise empirioesquemática e uma análise empiriométrica. Na empirioesquemática você monta esquemas para estudar e analisar aquele ente enquanto ente. É o caso, por exemplo, da biologia. Né? Quer dizer, mais ou menos, algumas áreas da biologia, porque hoje em dia já tem bastante matemática ali na biologia também. Eu acho que o padrão ouro acho que acaba sendo o empiriométrico, que é a física, né? É a Então física. acho que todas as outras ciências meio que nessa linha acabam Estão querendo indo para lá, né? Exatamente. colar, né? Exatamente, porque acaba encontrando na física o modelo ideal, né? Hum. De ciência e vão indo nessa direção. Mas, classicamente, a biologia sempre foi uma ciência empírio-esquemática. Né? Ou seja, na construção de esquemas, por exemplo, quando você vai estudar uma célula, você tem um esquema celular que é montado para você estudar aquele ente chamado célula, né? aquela entidade lá, e etc. Na análise empiriométrica é justamente onde você vai utilizar por isso a palavra métrica aqui, né? O sufixo métrica aqui, porque você vai utilizar, de fato, de medidas. Ou seja, você olhar para a quantidade. Então, você faz essa análise da quantidade do ente. E a física moderna, na relação com a matemática, ela está nesse campo. Né? Esse campo que o Maritain chama de análise empiriométrica. Ou seja, mas veja, é claro, né, dada a natureza da matemática, é claro que a relação entre as duas vai ser íntima. Porque quando você olha para o mundo físico, né, desse ponto de vista, ou seja, olhando só para a categoria da quantidade, para aquilo que pode ser medido, você está excluindo tudo aqui. Além de você estar excluindo tudo que não pode ser medido, né, todas as qualidades, etc., do ente, daquilo que está sendo estudado, você está estreitando a relação com a matemática. A matemática, assim, novamente, se encaixa como uma luva. Né? É a ferramenta. O que sobrou, né? Senão você abdica do. Metodologicamente, né? Acho que pode a gente falar, né? Uhum. Não é que você nega a realidade desses outros atributos, né? Mas você seleciona essa quantidade, né? E o que sobra, acho que é matemática, né? Para lidar com essa. Não é a categoria que você vai escolher Exatamente. trabalhar. Exatamente, exatamente. E mais uma vez se encaixa como uma luva, né? E você consegue fazer coisas assim, absolutamente maravilhosas, né? Com essa junção aí, digamos, das duas coisas. Agora, tem um problema, né? O problema é que o Wolfgang Smith chama de reificação, né? Que é quando você olha, então, para esse ente físico e você o chama de ente corpóreo. Você reifica, né?
Então, e esse eu diria que é um dos grandes problemas da ciência moderna como um todo, né? Ou seja, é uma tendência da cosmovisão científica de você fazer essa reificação. Ou seja, de você pegar, olhar para esse mundo, para esse ente físico, né? E chamar esse ente físico de ente corpóreo. Você reifica ele e transforma ele no real, propriamente dito, puro, completo, né? Ele é um aspecto dele. Isso aí acaba ter lembra bastante quando as pessoas fazem isso, de você perder as sutilezas, né? Então, no Uhum. final, como você está no nominalismo, tudo é só nome, né? Sim. E tipicamente quando você está construindo uma teoria assim, e o modo como assim, muita gente que opera a ciência em geral trabalha, você não vai se importar com os detalhes, né? Sim. Então você acaba com o mesmo nome, sei lá, para massa. Às vezes assim, uma coisa que é interessante, você usar a palavra massa para descrever um corpo, como a gente usa corriqueiramente na minha aula de física, assim, eu partícula, massa, assim, no final como quase sinônimos, né? Mas você já vê que você reificou, né? Você troca Sim. um corpo simplesmente pela massa M e assim, falar Exatamente. massa M e falar o corpo é a mesma coisa. Exatamente. E Isso é uma acaba que reificação. você, quando. É uma reificação, né? Você faz isso aí meio que já no automático. Mas quando você perde essa noção das essências, você só está trabalhando com a palavra, né? A palavra meio que se confunde, você meio que faz uma bagunça completa disso, né? Exatamente. Assim, nesse começo a consequência não é tão grande, né? Mas depois assim, a consequência é absurda. Né? Você vai cair num materialismo completo, vai cair num naturalismo, sei lá, vai ter uma cosmovisão completamente deturpada da realidade. Né? É uma coisa, infelizmente, que vem junto com a ciência moderna e está aí. Mas não é uma característica da ciência moderna, né? Isso é da filosofia subjacente. Não tem nada a ver com a ciência em si, né? Não tem. É completamente válido, né? Exatamente, O, exatamente. os É, resultados, mas eu acho que realmente tem a linguagem filosófica, assim, realmente você precisa dar uma passada assim, em geral e uhum. passar um pente fino, assim, então um trabalho em aberto, né? Sabe o que eu acho que falta? Assim, uma mulher começou a fazer isso, que é a Mary Hassan, não sei se você conhece ela. Bom, não conheço. Ela é uma filósofa da ciência, historiadora da ciência, e ela começou a pegar alguns conceitos chaves da ciência e fazer uma análise histórica e filosófica deles, né? As origens, etc. e tudo mais. E ela fez isso com o conceito de massa, se eu não me engano, né? E o conceito de força ali. E assim, maravilhoso, porque é isso que tem que ser feito. Né? E eu acho que vários dos conceitos científicos, né, eles vão acabar retornando, quando você faz essa análise histórica e filosófica, a conceitos aristotélicos, no final das contas, como o pai da física. Né? Então, por exemplo, o próprio conceito de matéria. Né? O, o que hoje é chamado de matéria, né, já é uma mudança assim drástica do que era chamado de matéria lá em Aristóteles, enquanto ele estava estudando a física com F maiúsculo, digamos assim, sem essa abstração total apenas a categoria da quantidade. Né? E outros conceitos dentro da física também. Tem até um meme que eu acho bem, bem engraçado, né? que, a, que eu postei esses dias aí, que é o Newton, né, olhando para os escolásticos e dando risada na cara deles e falando assim: ah, então quer dizer que vocês explicam a natureza a partir desses poderes causais e poderes essenciais da essência, etc. Os escolásticos, sim. E você, como explica? Ele, com forças. Só para forças, assim. Então, é muito engraçado, né? Porque é um meme, mas que descreve muito bem que esse tipo de ruptura, quando você olha para a história, né, da ciência, que você tem esse tipo de ruptura e que conceitos meio como que eu posso dizer, místicos são introduzidos, são colocados na história na ciência propriamente dita, né? E que para nós hoje é, bom, beleza, tranquilo, quantitativo aqui, ó, mensura, força, etc, e tudo mais, mas que não é bem assim, né, para os caras. Então, e isso é um estudo que realmente falta um estudo completo, né, sobre isso. Então é trabalho aí para
para quem quiser se dedicar de anos. E é um trabalho que assim, tipicamente, se você for conversar sobre isso com calma, com os professores de física, assim, em geral, a maioria sequer entende o problema, Uhum. né? Porque, assim, a questão de tautológico de força, né, o jeito que você define as coisas, ou assim, as três leis de Newton, que para ele nem eram tanto leis assim, né? Porque você não Sim, consegue, por sim, exemplo, não existe nenhum corpo sobre a ausência de influência de outros corpos, né? Então, assim, é uma lei que não tem dado empírico nenhum. sim, Então, até a própria consistência não, sim. no final, precisa realmente de alguém que consiga fazer essa ponte, acho que de Uhum. história, filosofia e ciência, né? Sim, sim. Nessa- E Isso fala, e você claro, falou também que tem algumas pessoas que tentaram fazer isso, né? O Pierre Duhem, por exemplo, é um, né? O Pierre Duhem tem um trabalho fenomenal, né? Acerca de história e filosofia da ciência como um todo. E ele era um físico também, né? E tem eu não sabia que ele era físico. ele era físico, né? Legal. Ele fez física, ela fez algumas coisas de física, né? E tem o Crombie também, né? Crombie. O AC Crombie também é outro que faz uma coisa muito parecida, muito similar ao que o Durkheim fez, assim, tá? Né? Só que eles, bom, eles são no começo do século passado, né? Então, tem muita coisa, muita água que andou aí nesses últimos tempos e que precisa ser refeito, precisa ser olhado novamente, muitos conceitos novos. Inclusive, o próprio Heisenberg, né, falando da... Isso, é quase mecânica quântica agora. Eu acho que é um que mergulhou de volta para o aristotelismo, assim, que Total, total. para mim o único jeito de você fazer esse negócio parar em pé, fazer sentido mecânica quântica é com potenciado. Você Exatamente. não consegue, se você não colocar isso na jogada, fica só resto É, absurdo. você acaba caindo, assim, veja, até o von Neumann, né? John von Neumann, imagina, o cara é um gênio, né? Da matemática e da física também. E o cara, no surgimento da mecânica quântica, ele foi, assim, um pouco inusitado na sua interpretação, inclusive da escola de Copenhague, tá? Ou seja, do colapso da função de onda, etc. Tudo mais. Ele foi um pouco inusitado, digamos, porque ele dizia que a consciência humana que era a causa, né, do colapso da função de onda. Então, quando você tinha um observador que olhava para aquele negócio, a consciência dele causava aquele colapso. Ele não conseguia entender o que está acontecendo ali. Então, ele, sem um arcabouço aristotélico, você não vai entender bolhufas mesmo do que está acontecendo ali. Entendeu? Não, e na hora que você aceita isso, também você tá um passo ali dessa coisa de interação de universo, e você Sim, influenciando, sei lá, né? Aí a interpretação de Everett, né? Que daí tem esses multiversos aí, etc. Um monte de coisa que os caras começam a colocar no jogo. Então, Isso tudo pode ser resolvido quando você olha para a história e filosofia da ciência e olha para os conceitos chaves e as derivações que a ciência pegou desses conceitos. Né? O conceito de matéria, o conceito de massa, o conceito de espaço e de tempo. Né? Ou seja, o Newton ele fez um espaço de tempo absoluto. Assim. ele identifica com E quando o Deus, né? Newton fez isso, é engraçado. Oi? Ele Não entendi o identifica que com você Deus, né? O espaço Exatamente. infinito, eterno, né? Então Exatamente. ele identifica. Exatamente, né? Exatamente. Quando o Newton fez isso, ele fez isso por causa da teologia, isso que eu ia dizer, né? Você colocou. E ele coloca isso como os sentidos de Deus. O espaço e o tempo são os sensório Dei, né? Eles são os sentidos de Deus para ele. E quando ele fez isso, então ele pegou esses conceitos teológicos que ele tinha na cabeça dele, e que inclusive gerou uma discussão com o Leibniz, né? Porque o Leibniz não concordava nem um pouco com isso. E gerou uma briga entre os dois, mas não exatamente com o Newton, né? Foi com o Clarke, né? Que foi um discípulo de Newton lá, e o Newton não discutiu diretamente com o Leibniz lá, mas o Clarke sim, né? E foi esse tipo de discussão estava nas cartas que eles trocaram, né? Mas então, até o próprio conceito de espaço e de tempo, né? O espaço como o receptáculo, né, das essências, é o conceito clássico de espaço que veio até os escolásticos, herdado de Aristóteles, obviamente. Então, veio até ali esse conceito de espaço. Então,
não há espaço se não há uma coisa, né, que está lá determinando aquele espaço, né? Dizendo que então ele é um receptáculo daquilo, não uma coisa absoluta, não a essência em si. E o tempo como a medida do movimento. Então, ou seja, do movimento no sentido aristotélico, né? Passar do átomo à potência. Esse é um dos conceitos clássicos de espaço e tempo, estava ali. Só que é claro que na física, a partir de Newton, depois que ele introduz o espaço-tempo absoluto e tudo mais, você tem uma derivação desses conceitos, ou esquece algum aspecto, às vezes até ignora completamente esses conceitos e cria um novo. E a ciência como um todo, ela precisa disso, porque agora, quando você olha para a junção da matemática total dentro da ciência, né, você está olhando para uns conceitos que eles podem indicar alguma coisa a mais da realidade física, com F maiúsculo, como um todo, se você olhar historicamente para eles, né? Mas que por causa dessa relação puramente matemática com eles, uma lei de Newton mesmo, por exemplo, você perde muita informação da própria realidade física, né? Então, fazendo essa reificação, né? Óbvio, tal, chamando aquilo e tal. Inclusive as próprias leis da natureza, né? Sim. Quando você Elas chama, existem determina... enquanto tal, né? Como? Elas, o jeito que você encara as leis da natureza, né? Exatamente. Então, Exatamente. elas, o jeito que elas existem dentro, acho que a gente tem uma visão mais aristotélica, né? Que, assim, não, as leis são basicamente a expressão da essência das coisas. Exatamente. Ao dia que você perde isso, você meio uma coisa como se fosse um arbitrário, né? E Exatamente. uma coisa também que nessa questão de matemática também que me chama bem a atenção, uma coisa que me chocou um pouco na graduação, quando o professor Uhum. meu de controle falou que assim, ele não estava interessado em nada se era verdadeiro ou falso. Ele falou com o geral dele, não estamos interessados aqui em nada que é verdadeiro ou falso. Nós estamos interessados em se é útil ou inútil. Uhum. Um pragmatismo. Então, era um pragmatismo assim, e ironicamente era a dele era de controle, né? Então, você basicamente só estava interessado se funcionava ou não o modelo, né? Uhum. Uhum. E nessa, assim, acho que naturalmente na física você tem é, certos modelos que você vai criar, né? E assim, você não espera abarcar a completude da realidade, né? Uhum. E, e eu percebo também que assim, tem várias questões quando você tem um modelo limitado, né? Uhum. E você reifica esse modelo. Sim. Então você fica com coisas do tipo, sei lá, coisas que eu ouço falar assim, professor, o que eu acho, o que você acha acho que do Carlo Rovelli, né? Que diz que o Sim. tempo é uma ilusão. Eu falei, cara, pra mim isso aí, assim, pode ser quem for na vida, assim, mas pra mim, se eu aceitar que o tempo é uma ilusão, o que eu vou aceitar? O que eu não vou ter para abrir mão, né? Exatamente, exatamente. Não, exatamente. Você abdica completamente da experiência, a experiência real enquanto um ser real, né? Por causa dessa reificação. Então, você está fazendo, tem uma modelagem o próprio Gödel, né? O Gödel, ele apresentou uma solução para as equações da relatividade geral, em que essas equações, ele também tinha o mesmo Hum, objetivo do Rovelli, né? Ou seja, mostrar que o tempo era uma ilusão. Então, objetivo, aham, uma idealização, né? Uma coisa falsa. Porque o Gödel, ele tinha motivações platônicas, ele era um platônico total, né? E quando ele mostrou essas soluções, lá, nessas soluções, você tem o que é chamado de curva, né, de tempo fechado. Então, imagina que é no espaço, na rede, né, do espaço-tempo, você tem uma curva em que o tempo e o espaço são fechados ali. E você tem, então, não tem um começo, um antes e um fim. um eterno retorno aí. Exatamente, um eterno retorno nietzschiano. Meu Deus, que pesadelo, cara, imagina. Então, Colocar em matemática a filosofia do Nietzsche. então você tem ali, né? E isso mostraria que uma das possibilidades, né, do espaço-tempo de Einstein, né, é um espaço-tempo em que o tempo é uma ilusão. Isso que o Gödel queria mostrar lá. Mas no final das contas é tudo motivação platônica dele, né, e tudo mais. E
esse processo que você está falando que o Rovelli faz, é uma reificação. E nessa reificação do modelo físico-matemático com o real, você acaba esquecendo da coisa mais basilar, que é aquele que está fazendo o modelo, da experiência sensorial daquele que está fazendo. Entendeu? Pura, que é o que você falou. Poxa, se eu deixo de É o dado lado. bruto, né? É o dado bruto, exatamente. Né? O dado físico, de fato. Né? Se eu deixo de, se eu deixo de lado, se eu aceito isso, que o tempo é uma ilusão, poxa, então a minha experiência da realidade como um todo, ela está perdida, completamente perdida. Se ela está completamente perdida, que eu experiencio o tempo, eu tenho uma experiência do tempo. Posso, sei lá, posso ser como Santo Agostinho, dizer assim, pede para me definir o tempo, eu não sei. Quando não pedem, eu sei absolutamente o que é, mas quando me pedem para definir, eu não sei. Tudo bem, pode ser assim, mas você experiencia, você tem uma experiência real com o tempo, né? E se essa experiência real com o tempo é completamente ilusória, por que a sua experiência real com qualquer outra coisa não vai ser ilusória? Né? Inclusive com próprios experimentos que você faz para mensurar a teoria que você está dizendo que prova que o tempo é uma ilusão. Esse tipo de E coisa. você percebe que desse jeito, quando você coloca nesses termos, você percebe que não é redutível, né? Você não consegue reduzir a física à matemática, né? Não, não, exatamente. Porque por mais que você tenha lá um modelo lá do Kurt Gödel, assim, você chega nessa solução, você fala, Duplo. isso aqui não é físico, né? Exatamente, exatamente. Isso não é físico, exatamente. Né? A, ou seja, na física você tem uma primazia da experiência sensorial, da experiência real, do dado bruto, como você falou aí, né? Que a matemática não tem. Então, você tem uma possibilidade matemática, por exemplo, as soluções de Einstein, lá que é esse tempo ilusório, né, esse tempo circular, etc. Mas que que o dado bruto não tem. Né? Então, é muito importante o trabalho que você faz de experimentos, né? Porque isso é tipo down to earth, mas é um trabalho que... Reinstalar, é uma trabalho de reinstalar as pessoas na realidade, David. Exatamente, exatamente. Assim, para mim é meio que um trabalho aristotélico que você está fazendo. Né? Caras estão lá bem platônico, achando que a modelagem físico-matemática, fazendo a reificação o tempo inteiro, etc. E você, não, pera lá, não é bem assim, vamos lá, olha aqui, ó. Aqui, ó. Não, e isso é muito legal, assim, eu comecei no ITA, quando não tinha nenhuma disciplina, eu pedi para dar o laboratório, Uhum. né? Então, assim, é muito interessante, porque o pessoal do ITA, assim, eles chegam com a coisa de teoria, assim, tinindo, assim, né? Então, eu posso chegar, assim, no segundo ano, assim, até no primeiro ano, você chega no primeiro ano, assim, ó, eu vou passar uma experiência, mas pra gente só ver no ano que vem, não. Dane-se, vocês se virem aqui. Aí você manda ela ver a matemática e tal, né? Uhum. Mas, então, isso aí, eles vêm bem polidos, né? Sim, Mas quando você vai no experimento, né? Então, assim, aqui tá fora da realidade, assim, das formas platônicas, né? sim, A vaca esférica no vácuo, né? Ela não tá ali, né? sim, sim. Então, isso aí acho que descola um pouco e você vê que, É, é, o e movimento, aqui é uma coisa o famoso movimento retilíneo uniforme, né, Igor? é, Ivan? Quero ver o não cara aí existe. fazer esse negócio aí, bicho. Então, me mostra um uniforme aí na minha frente que, Exatamente, exatamente. e você tem essas idealizações, né? E assim, as coisas é interessante porque você vê que elas participam Uhum. dessas ideias platônicas, assim, mas você não tem essa identidade, né? Exatamente, E né? no final, tudo que a pessoa tem que fazer assim, no laboratório é você mostrar que essa participação, né? E você discute também que o gap, né? Entre o ideal e o E real. o real. Uhum. Uhum. Então, é realmente uma coisa que é bem... Assim, eu acho que é realmente o que diferencia a física e a matemática. Tem que as pessoas têm isso muito, muito mal aqui, né? Eu acho que Sim. em todo mundo, eu acho que existe uma certa... Uh, um que podia ser melhor feito aqui, mas aqui no Brasil é péssimo, assim. Uhum. Então, às vezes, as pessoas só têm essa física matemática a ponto de... Também é uma coisa interessante. Não tem uma distinção clara entre a física e a física matemática, né? Que é uma área da física. É Eu uma posso dizer área que da deveria ser física, uma exatamente. área, Que tem mas professores específicos, né? Que fazem doutorado em física e matemática, especificamente. isso, exatamente. Mas é um ponto que as pessoas não têm essa distinção clara entre... Porque tudo... Ela comeu tudo, né? Comeu todo o processo, exatamente. Né? E é interessante também, né, que
veja, essa parte da física que é experimental propriamente dita, né, que é o down to earth, né, vamos voltar para as coisas, vamos vir aqui para o mundo real novamente. Ela por si só ela gera vários problemas de natureza filosófica que são interessantíssimos, né? Por exemplo, sobre a natureza dos instrumentos, né? Então, quando, por exemplo, um experimento ele não se adequa a um modelo que você tem lá ideal, etc. O que está acontecendo aqui? É uma falha na experimentação ou uma falha no modelo, especificamente? O modelo está prevendo que vai acontecer X, Y, Z lá, né? Isso. Você vai lá e experimenta o negócio com um instrumento que nunca, por exemplo, você inventou um instrumento agora, Ivan. Imagina que você está inventando um instrumento de medida agora, para medir uma coisa quantitativa específica que vai se adequar àquele modelo que está prevendo X, Y, Z. E não dá certo, né? O que deu errado nesse processo aqui? É uma falha na experimentação, uma falha do modelo, ou a conexão entre modelagem e realidade não é esse modelo mesmo aqui que vai me dizer, e por aí vai, né? Então isso gera. É uma crítica que fazem a formulação do Popper, né? Exatamente. Do Popper, assim, você tem lá as suas coisas, deu um pau, então você vai revisar a teoria. Mas na prática é totalmente diferente, né? Exatamente. Na prática pode ter mil coisas que deram um pau, assim, na teoria. Você tem tantas hipóteses, né? Exatamente. Então, assim, você tem uma série de hipóteses todas ali que podem estar erradas e você tem uma série de experimentos, né? Sim. O mais comum é a bateria do multímetro que tá fraca. A bateria do time tá fraca. É isso aí, cara. É isso aí, ó. Isso aí, via de regra, quando dava laboratório, acontecia, sempre dava um pau absurdo, esse professor tá dando tudo errado aqui, a teoria tá dando, não, cara, testou a bateria do multímetro. Muito bom, cara. Muito bom. Mas é isso. E veja, isso é legal também de trazer para o pessoal, porque a física, né, nessa diferenciação entre física e matemática, você vai ter isso aí. Ou seja, você vai olhar, vai fazer experimentos aí no mundo real e, cara, é pau, cara, é pau para todo lado, para todo lado. Ali você não vai bater as coisas, vai dar pepino, vai dar um monte de problema, etc. E aí vai retornar lá a reformulação de teoria, sei lá, eu lá para cima, lá para idealização e tudo mais. Mas isso mostra essa natureza da física, né? Que é maravilhoso isso. É maravilhoso a gente ter esse mistério no real, em que aquilo que a gente pensa que encaixa numa tecnologia, né, digamos assim, criada aí, etc. Não é bem assim as coisas, não vai ser. O Nilson da Costa chama esse processo físico mesmo, né, esse processo da ciência como um todo, de teoria da quase verdade. Ou seja, dentro de um conjunto de hipóteses, com um conjunto de experimentos, etc., uma teoria ela vai se adequar bem. É o caso do geocentrismo, por exemplo. No conjunto de hipóteses, no conjunto de experimentos que você tem, ou da própria física aristotélica. O interessante é que, assim, esse conjunto de hipóteses, esse conjunto de dados, experimentos, né, é subdeterminado, né, David? Exatamente. Então, é uma coisa assim que eu tenho um colega do ITA também, que a gente tinha uma época que a gente tinha assistido o documentário dos terraplanistas, né? A gente estava discutindo sobre o jeito que os caras pensam, né? E é impressionante como, assim, o cara pega o experimento do Erastóstenes, né? Sim. Então, não, beleza, isso aqui o cara provou, né? Mas aí o cara pega assim, não, mas se você supor que o Sol está mais perto aqui, você vai Hipótese ter uma sombra diferente. aqui. Uma hipótese diferente e que você deve conseguir fazer bater em algum grau, né, com o experimento. Caramba, cara, nossa, você é muito sobredeterminado. Sim, não, exatamente. Mas é exatamente isso, né? Você tem umas hipóteses e é isso que a ciência ela está sempre em busca dessa quase verdade. Ela vai em busca. E você tem extensões, né? Você pode olhar disso do ponto de vista de teoria dos conjuntos. Você vai ter uma extensão, por exemplo, de algumas teorias, né, com hipóteses determinadas, subdeterminadas, com dados empíricos conseguidos também em outro conjunto. E aí você consegue um conjunto, um experimento aqui X, que está dando pau aqui com esse conjunto com as hipóteses lá que você tem, né? Opa, ferrou aqui. Aí, sei lá, no primeiro momento até a comunidade científica pode deixar de lado. Porque às vezes o negócio fica alarmante, né? Fica alarmante, né?
E aí, quando o negócio fica alarmante, você tem uma extensão teórica e uma nova teoria com novas hipóteses, etc. É a famosa revolução científica do Thomas Kuhn, né? Acontece essa revolução científica. E veja, isso que é o legal, né? Porque isso é maravilhoso, saber que a teoria física que você tem aqui hoje sobre a realidade, ela não é completa. Você não precisa de um teorema de incompletude para a física. A própria realidade vai dar isso para você. A própria realidade é o teorema de incompletude da física. Ou seja, você não precisa lá que alguém vá lá e mostre para você, que nem Gödel mostrou para a matemática, né? O teorema de incompletude da matemática. Você não precisa disso, porque a própria realidade vai fazer isso, né? Claro que a conclusão do Thomas Kuhn, eu acho ela deveras errada, né? Ou seja, o Thomas Kuhn ele vai acabar retirando um pouco da objetividade do conhecimento que a física busca, né? Um pessimismo, né? Assim, Pessimismo. você Nossa, estamos fazendo um monte de brincadeira aí, cara. tem todo mundo morrer para depois você vir em outro modelo e parece que é tudo a mesma coisa, né? Lembra que são cadeiras de epistemologia que a gente teve no ITA que no final é uma meio, não sei se tem o professor e tal, eu preciso ler o Thomas Kuhn ainda para pegar o cara na fonte, né? Aham. Mas tem um certo ar de, um certo cinismo, assim, que tudo é mais do mesmo, né? E tudo é Sim, igual, mas não é, né? Assim, não é. afinal, quando você fala em extensão, né? Uhum, Você, uhum. Não, exatamente, né? É, sim, sim. você consegue lidar com todos Alô, os acho que experimentos travou que aí você tinha agora. antes, mais alguns. Tá me ouvindo? Você deu uma travada aqui. Eu acho que agora voltou. Deu, né? Deu, voltou? Voltou. Opa. Eu estava falando que você tem uma hierarquia, né? Você tem Sim, uma outra teoria que é mais sofisticada, né? Aquela você captura mais elementos do real, né? sim, não, exatamente, exatamente, né? E que os conjuntos de experimentos se encaixam mais, não é aquela, assim, eu em filosofia da ciência eu tendo a um realismo epistêmico estrutural, né? Ou seja, não é que a ciência ela não está descobrindo a realidade na sua completude, mas ela está descobrindo algo do real, com certeza. E esse algo do real ele em termos de estrutura, estrutural. Você tem umas determinadas estruturas que num conjunto de dados, num conjunto restrito, num subconjunto da realidade vai funcionar. Então, por exemplo, até o Rovelli, né? Carlos Rovelli, ele fala, se você pegar a física aristotélica, que hoje um monte de gente critica e falam, o Aristóteles não sabia nada de física porque a lei que ele fez e tal e tal. Mas se você restringe ela, se você restringe ela para o subconjunto da realidade, ela vai se encaixar perfeitamente. E mais, se você modela matematicamente, as coisas fazem completo sentido. Então, se você olha para a física apenas do ponto de vista de relação entre matemática e física, cara, aí você está perdido. Aí realmente a gente está no universo de arbitrariedade do Thomas Kuhn e do Feyerabend lá, né? Do Paul Feyerabend. Né? Então, se a gente realmente está aí, porque se você pega um modelo matemático geocêntrico, tudo funciona. Se pega um modelo de matemático heliocêntrico, tudo funciona. Você pega a solução da equação da relatividade geral do Gödel, tudo funciona. Entendeu? Então, quando você esqueceu da física propriamente dita pura, e olha para esse caráter apenas, ou pro que o Smith chama, né, de mundo físico e não mundo corpóreo, ou pro que o Maritain chama de análise puramente empiriométrica do real. Aí é arbitrariedade total, cara. Aí assim, qual o modelo em detrimento do outro, sei lá, porque as contas são mais fáceis, né? Aham. E também outra coisa que chamou muita atenção no modelo do Fez é assim, aquele capítulo de tempo é maravilhoso, né? É, muito bom. Muito bom. Então, e você tem aquela questão, você tem meio que a teoria da relatividade mainstream, né? E essas outras versões que você consegue Sim, recuperar noções de presente, né? Então, assim, sim, você tem essa questão de tentar lidar com isso, né? E no final você tem as teorias diferentes, você precisa ali ter esse senso, né? De você como cientista olhando para a realidade e tentar sim, fazer as coisas fazerem sentido. Isso aí vai para além da matemática. Eu acho que a matemática é uma ferramenta assim sim, maravilhosa, né? Mas exatamente. eu acho que você precisa desse choque de realidade, desse contato, que você consegue separar, né? Uhum. Não reduzir a física a
matemática, né? E eu acho que esse ponto também, essa questão do referente também, acho que é o que Sim, faz com que a matemática não seja uma linguagem per si, né? sim. Não, Por mais exatamente. que o É, Galileu falasse que o universo é escrito por essa matemática e tal, mas linguagem matemática, você precisa das unidades ali, né? Do referente, do que você está falando. Então, exatamente. É, não, afinal de sem isso, contas, você não consegue, né? exatamente. Afinal de contas, é essa a pergunta, né? Que você falou, do que diabos eu estou falando? Esse referente é extremamente necessário. E aí que a física vai se distinguir completamente da matemática. Se você olha para um ente físico puramente do ponto de vista matemático, você perdeu esse referente. Né? Então, por exemplo, se você faz o que Descartes queria com a realidade, que é olhar só para a parte extensiva do real, tanto o Ivan quanto eu, né, nós não temos uma distinção, a não ser que somos um conjunto de átomos reestruturados de forma diferente. Né? Ou seja, a estrutura, o arranjo de átomos em nós dois é diferente. Mas, obviamente, na experiência sensível, experiência real, nós temos uma diferença intrínseca, né? Uma diferença essencial entre nós dois, e não apenas no arranjo atômico que está subjacente a nós, que eu nem consigo enxergar, nem observo. É muito curioso essa questão de você olhar só na teoria, né, e você verificar as coisas as partículas indistinguíveis, né? Então, um corpo aqui, assim, é tudo indistinguível, os prótons, os elétrons, e a fusão de onda é totalmente simétrico, antissimétrica, né? Então, assim, Exatamente. realmente você não coloca, faz esse distante entre mundo corpóreo e mundo físico, Uhum. Não, sim. não resta nada. Não, não resta nada, né? Realmente você tem uma perda de identidade, né? Que é o que eu costumo falar, assim. Que até se você olhar do ponto de vista puramente matemático, tá? Uma xícara, ela é homeomorfa a uma rosca, topologicamente, né? Então, se eu olhar pelo ponto de vista matemático, elas são exatamente a mesma coisa. E um homeomorfismo, que é um isomorfismo dentro de uma categoria, ele é uma igualdade enfraquecida. Mas, obviamente, que no mundo corpóreo, uma xícara e uma rosca são duas coisas diferentes. Você tem uma distinção de dois entes. Então, se eu olho para a coisa do ponto de vista puramente matemático, elas são a mesma coisa. Você tem uma igualdade enfraquecida, que é um homeomorfismo entre as duas coisas. Então, E essa coisa, assim, na matemática, assim, agora então, para matemática, você tem essa questão da igualdade, né? Quando você não tem essas noções claras, né? uhum, Então, um problema, assim, que eu acho bem engraçado é aquele um mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 sim. são infinitos inteiros, no Igual final dá menos um menos um sobre sobre 12. 12, né? Soma de Ramanujan, né? Isso. Aí você fica assim, mas o que você quer dizer com a palavra igual ali nesse caso é algo que não é a igualdade que você tem no mundo corpóreo, né? Exatamente. Não é a mesma coisa que o A igual a da metafísica, né? Isso, exatamente, né? Não é exatamente isso, né? Você tem a igualdade na matemática, ela vai ter, por exemplo, até o próprio conceito de limite, né? De trazer uma coisa mais É que a série convergente também ela não é não é um igual. meio mais um quarto, não é igual a um, né? Do jeito Não que é, é a igual a. exatamente, não é nesse sentido. Aquela igualdade simplesmente significa que para todo epsilon maior que zero existe um delta, blá 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 blá. Você consegue se aproximar daquele valor o tanto quanto você quer. É basicamente isso, com a série, né? E limite é a mesma coisa. Então, a gente costuma usar o símbolo de igualdade ali, mas não essa confusão do ente corpóreo. O ente corpóreo, você sabe exatamente que eu e o Ivan somos duas coisas diferentes. Você olha para o ente corpóreo, você sabe que tem uma distinção real, né, entre as duas coisas. São diferentes, né? Então, não dá para eu pegar e olhar para os átomos do Ivan, aplicar um limite e dizer, ah, tá, beleza, no limite aqui ele vai ser igual ao David. Vai lá, não é, né? Essa noção de igualdade é interessante. E aí, outro ponto aí, acho que também, para a gente encerrar, né, porque estamos cansando o pessoal aí. Eu acho que fazer uma redução da física à matemática e da matemática à física, você unir essas duas coisas a tal ponto de reduzir completamente elas, é um empobrecimento da própria matemática.
Porque a matemática tem o seu objeto de estudo total, completo. E que ele não precisa e não tem uma dependência da física. Na história da matemática, você vai ver vários desenvolvimentos matemáticos que não tem nenhuma relação com a física. Nenhuma mesmo. O próprio, sei lá, teoria de grupos, que depois, claro, vai ser aplicada. Né? Galois, quando vai tentar descobrir lá as raízes do polinômio, as relações, etc., lá e tudo mais, ele não está nem um pouco preocupado com simetria no real, entendeu? Está nem um pouco preocupado. Do que eu faço com condutores, tem um monte de coisa com teoria de grupos, as planos de ondas, simetrias, caracteres. Eu fico impressionado como surge isso do abstrato. Exatamente. Então, é uma coisa completamente abstrata, né, que sai lá. E agora, se você tem uma filosofia da matemática também realista, essa relação realista, o que eu quero dizer com filosofia da matemática realista? Que os entes da matemática são reais, tá? Sejam eles platônico, ou realismo platônico ou realismo aristotélico, não tem problema nesse caso. No platônico você vai ter um pouquinho mais de problema, mas realista existe. Então, a relação que existe entre a física e a matemática, ela não é nem um pouco miraculosa, mais uma vez, né? Vou retornar ao tema, o tema inicial da live aí que a gente começou, né? Não é nem um pouco miraculosa, porque se eles existem, né, e os entes físicos são participativos desses entes reais, dessas coisas que existem, então, obviamente, a matemática vai estar lá. Não tem problema algum, não tem nenhum mistério nisso. O mistério está revelado, né? O mistério está revelado. Não tem Agora, milagre. o problema é quando você diz que a matemática é uma linguagem. Daí sim. Aí, quando você diz que quando você olha para a matemática de forma nominalista, ou seja, o conceito de triângulo ele não tem existência, é apenas um nome que a gente dá para uma coisa. Aí o negócio, aí é milagre mesmo. Aí, aí é milagre mesmo. Mas, Beleza. David, eu acho que é isso. Acho que a gente falou bastante, assim. Acho que deu para esclarecer bem a questão. tá E ótimo. muito obrigado por aceitar o convite. Imagina, Né? prazer Eu é estava enorme. querendo, assim. É sempre um prazer falar com você. O prazer é todo meu, Vamos ver quando cara. eu consigo ir para Curitiba e visitar vocês aí. Quando vocês vierem para cá, dá um toque, fiquem à vontade se vocês precisarem de lugar Eu para. tenho parentes em Curitiba. Oi? Eu tenho parentes aí em Curitiba. Ah, então, poxa, só Um dia eu vou aí. ótimo, Só ótimo. a Cecília aguentar uma viagem de carro aí comprida e a gente aparece. Perfeito, perfeito. Vai ser um prazer enorme recebê-los aqui. Beleza? Valeu. Manda um abraço para Boa noite Raquel e pra para Cecília você. aí. Manda aí pra Carol e pras meninas. Pode deixar. Valeu, valeu, Ivan. Um abraço aí. Boa noite. Até mais. Até mais. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais.